O que levou Abraão a ter um grande conhecimento, a ser maior seguidor da retidão, a ser pai de muitas nações, um príncipe da paz, fiel aos mandamentos de Deus, herdeiro legítimo ao sumo sacerdócio pela ordem patriarcal, e se tornar um pai dos fiéis e amigo de Deus, como menciona as Escrituras? É sobre isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central do Livro de Mórmon para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. Olha isso, né? O que foi que Abraão conseguiu na vida dele? E como foi que ele conseguiu isso? Na verdade, Abraão ele morava com a família dele no Egito, com os pais e outros familiares dele, e ele ali mesmo, havia muita iniquidade ali entre eles. Os egípcios eram idólatras, adoravam vários deuses de pedra, de madeira e outros deuses, enfim, e eles ofereciam humanos como sacrifício. E até o próprio pai de Abraão entregou Abraão para ser oferecido como sacrifício. Mas o Senhor enviou um anjo que protegeu Abraão daquela maldade, né, daquele sacrifício humano. Então, o Senhor instruiu Abraão que saísse de onde ele estava. Mas é muito interessante que todas essas coisas que eu citei logo no início, que ele conseguiu, que ele atingiu, o versículo 2 do capítulo 1 de Abraão deixa bem claro, né, o que aconteceu, o desejo dele. Ele disse assim: e achando que havia maior felicidade e paz e descanso para mim, busquei as bênçãos dos pais e o direito ao qual eu deveria ser ordenado para ministrá-las. Tendo eu mesmo sido seguidor da retidão, desejando também ser possuidor de grande conhecimento e ser maior seguidor da retidão, e possuir maior conhecimento, e ser pai de muitas nações, um príncipe da paz, e desejando receber instruções e guardar os mandamentos de Deus, tornei-me um herdeiro legítimo ao sumo sacerdote, portanto, o direito que pertencia aos pais. Isso me chama muita atenção. Esse versículo eu já tinha lido muitas vezes. E é interessante o desejo que Abraão tinha de atingir estas metas, né? Altas metas, né? Ele tinha o desejo no coração dele de seguir os patriarcas e ser como um deles. Ele tinha todo o direito de ser. O pai dele era, apesar de ter sido um homem iníquo, perdeu, né, de certa forma, a autoridade e o poder de ser um patriarca, mas Abraão tinha, por linhagem sanguínea, o direito de ser um patriarca desde que guardasse os mandamentos. E esse era o desejo do coração dele. Fica muito claro nesse versículo o que ele queria. Desejava realmente atingir estas metas. Não só o fato de ser um patriarca, mas outras coisas que ele menciona aqui. É muito importante a gente lembrar que os desejos, e é disso que eu gostaria de falar hoje, sobre os nossos desejos. Tem um discurso do Elder Oaks, na Liahona de 2011, maio de 2011, que ele fez um discurso na Conferência Geral de abril de 2011, em que ele fala sobre o discurso chamado Desejo. Esse discurso é maravilhoso, eu recomendo que você leia e assista esse discurso. Mas ele diz uma coisa muito importante, muito interessante. Ele diz assim: os desejos determinam nossas prioridades. As prioridades moldam nossas decisões. E as decisões determinam nossas ações. Os desejos que são colocados em prática determinam como mudamos, o que realizamos e em que nos tornamos.
Olha isso, eu fiquei tão impressionado com esse discurso, e ele está no Vem Segue-me, na lição dessa semana. Os desejos determinam as nossas prioridades. E aí segue, né? As prioridades moldam as nossas decisões e assim vai. Mas como é que nós podemos desenvolver um desejo, né? Como que isso acontece? O próprio Elder Oaks citou no seu discurso a história de um homem chamado Aaron Ralston, que ele teve uma experiência pessoal muito difícil, muito complicada. Até tem um filme baseado nessa história que se chama 127 Horas. Ralston, ele estava excursionando, né, por um desfiladeiro remoto lá no sul de Utah, e uma rocha de quase meia tonelada caiu e prendeu o braço dele. E por 5 dias solitários ele fez tudo para libertar-se. Mas quando estava prestes a desistir e até aceitar a morte, né, teve uma visão. Olha que interessante. Ele teve uma visão de um menino de 3 anos que corria em sua direção e a quem ele abraçava com o braço esquerdo. Era o direito que estava preso ali. Compreendendo que aquela era uma visão de seu futuro filho, ele não tinha um filho ainda, garantindo-lhe que ele poderia sobreviver, Ralston reuniu coragem e executou a drástica ação para salvar a vida antes de perder as forças. Ele quebrou, e essa parte é muito difícil, no filme é até difícil de assistir, né? Ele quebrou 2 ossos do braço direito, que estava preso, e depois usou a lâmina do seu canivete para cortar fora o braço dele. Aí depois ele fechou ali, estancou o sangue e tudo mais, e ele reuniu forças para percorrer 8 quilômetros. Ele estava tão distante, ele teve que percorrer ainda 8 quilômetros em busca de ajuda. Ele acabou encontrando ajuda e foi salvo. Que grande exemplo de força de um desejo, né? Então o desejo, ele faz isso. O desejo nos move a tomar uma atitude, tomar uma ação. Como o Elder Oaks disse aqui, os desejos determinam nossas prioridades, as prioridades determinam as decisões e as decisões determinam as nossas ações. Então veja o que aconteceu com Aaron Ralston, né? Então ele desejou sair dali porque ele queria ver o filho dele, né? Isso foi uma prioridade para ele. Essa prioridade então fez com que ele tomasse a decisão de cortar o braço, e aí então, tomada essa decisão, ele agiu e fez isso e cortou o braço. E a gente sabe que depois ele teve um filho mesmo e ele abraçou esse filho como ele viu naquela visão. O Elder Oaks diz assim: quando temos a visão daquilo em que podemos nos tornar, nosso desejo e nosso poder de agir aumentam enormemente. Então, a gente precisa ter a visão do que nós queremos, o que nós desejamos. Todos enfrentamos armadilhas potenciais que vão impedir o progresso rumo ao nosso destino eterno. Obviamente a gente sempre encontra armadilhas, a gente sempre encontra obstáculo, né, durante toda a nossa vida. Mas o importante, ele está dizendo aqui, ele diz assim: se forem suficientemente intensos, os nossos desejos justos nos motivarão a cortar fora vícios e outras tendências pecaminosas e prioridades erradas que impedem nosso progresso eterno. Eu gostei muito do que ele disse, se forem suficientemente intensos, né, os nossos desejos justos, então nós vamos conseguir. Então eu achei interessante essa coisa da intensidade do desejo. Então quando você tem um desejo intenso, você alcança alguma coisa, ou isso para o bem ou para o mal. Eu vou dar alguns exemplos práticos. Olha, vamos supor que você não deseja ver pornografia. Você fala: puxa, eu não quero ver pornografia, é contra os mandamentos de Deus, eu não posso fazer isso porque não agrada a Deus. Mas, então você tem um desejo, mas ele não é tão intenso. Mas o seu desejo em ver mais
pornografia é mais intenso e você vai continuar vendo pornografia, porque o seu desejo de ver é maior que o seu desejo de não ver. Então, o que a gente precisa fazer? Se você está tendo esse problema, se você que está me assistindo, o que você tem que fazer? Você tem que tornar o desejo de fazer a vontade de Deus, de guardar esse mandamento, ser maior do que o desejo de pecar e ver pornografia. Se você, por exemplo, deseja emagrecer, né? Muita gente diz, eu quero emagrecer, mas não emagrece. Por quê? Porque o desejo de comer alimentos que engordam é maior e mais intenso do que a vontade de não comer esses alimentos. Então a pessoa tem vontade, eu quero emagrecer, a minha vontade é essa, meu desejo é esse, mas quando vê uma comida saborosa que tem carboidrato, que tem coisas que engordam, ele acaba comendo. Por quê? Porque aqueles alimentos, ele deseja mais aqueles alimentos, ele tem um desejo mais intenso de comer aqueles alimentos, ele continua então engordando. Por exemplo, se você não, vamos supor que você não sente vontade de jejuar. Eu vou falar do lado contrário agora, né? Você não tem vontade de jejuar, você, puxa, jejum é uma coisa que ainda você está lutando para tornar algo, um hábito, né? Um hábito saudável na sua vida espiritual. Mas você não sente vontade de jejuar. Mas a sua vontade, às vezes, de resolver um problema, vamos supor que você está passando por um problema sério, alguém está precisando muito de ajuda, aí você jejua. Mesmo ainda não tendo o desejo de jejuar, não gostando muito de jejuar, mas você tem um propósito. E esse propósito move você àquela ação e ajuda você a jejuar. Porque o desejo de ajudar aquela pessoa ou ajudar você a resolver um problema é maior que o desejo de não jejuar. O mesmo acontece em relação a guardar os mandamentos. Suponhamos que você não sente vontade, às vezes, de guardar determinado mandamento, para você é difícil, tal. É difícil guardar aquele mandamento, mas a sua vontade, o seu desejo de fazer a vontade do Senhor é tão grande, é tão maior, que você vive aqueles mandamentos. Então, é muito importante que você aumente a intensidade do seu desejo em fazer a vontade do Senhor. Isso, para mim, por exemplo, o Elder Oaks, né, ele continua dizendo que nós devemos lembrar que os desejos justos não podem ser superficiais, impulsivos ou temporários. Precisam ser sinceros, inabaláveis e permanentes. Motivados dessa maneira, procuraremos aquela conclusão descrita pelo profeta Joseph Smith. Olha só que legal. Na qual teremos superado todas as coisas ruins da vida e perdido toda a vontade de pecar. Então, quando você tem um desejo justo e você quer realmente aquilo e você se esforça ao máximo, e não pode ser uma coisa temporária, como ele falou, nem impulsiva, nem superficial, tem que ser sincero, inabalável e permanente. Que nem um exemplo que na minha própria vida em relação ao livro de Mórmon, já contei aqui no primeiro vídeo que eu fiz. O livro de Mórmon, eu não conseguia ler ou estudar o livro de Mórmon todos os dias como eu queria, eu estudava um dia ou outro, eu li o livro de Mórmon a vida toda, mas eu queria ler e estudar o livro de Mórmon todos os dias. Aquele era um desejo, mas o desejo às vezes de não ler ou de fazer alguma coisa mais importante, entre aspas, naquele momento, ou mais urgente, era maior do que ler o livro de Mórmon. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse desejo e transformei o desejo de estudar o livro de Mórmon como uma prioridade. Eu tornei ele mais intenso e aí ele se tornou uma prioridade para mim. E aí eu tomei essa decisão e jamais deixei de ler o livro de Mórmon todos os dias. Se tornou um hábito porque eu tinha esse desejo e eu transformei esse desejo. Então isso pode acontecer com você, né? Em qualquer momento. Agora, algo que me toca muito é em relação a, por exemplo, o sacrifício expiatório de Jesus Cristo.
Cristo, ele disse lá na seção, eu queria ler aqui na íntegra, na seção 19, versículo 18 e 19, ele diz o seguinte, olha só. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo como no espírito. E, agora vem a parte interessante, e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. No fundo, então, ele não queria, o desejo dele era não sofrer tudo aquilo, porque era um sofrimento terrível e muito intenso. Mas olha só, ele diz, todavia, glória seja para o Pai, eu bebi e terminei meus preparativos para os filhos dos homens. Que maravilhoso isso. Então, Cristo sempre disse, eu vim aqui não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, para fazer a vontade do Pai. Então, Cristo colocava a vontade do Pai acima de todas as coisas. Era esse o desejo dele. E quando esse se tornou o desejo dele, que esse desejo se tornou uma prioridade, e essa prioridade ajudou ele a tomar todas as decisões, ele agia. Mesmo que o desejo carnal, às vezes do físico, né, não quisesse fazer determinadas coisas, o desejo que ele tinha em fazer a vontade do Pai era superior. E esse é o desejo que nós precisamos desenvolver na nossa vida. O simples desejo que vai moldar todos os outros é fazer a vontade do Pai. Desejar fazer a vontade de Deus em todas as coisas. E isso vai ajudar você a colocar isso como uma prioridade. Então, quando vier a tentação, você fala, opa, essa tentação está vindo, eu até quero fazer isso, eu até quero fazer essa coisa errada, mas o meu desejo de fazer a vontade do Pai é maior do que o desejo de pecar. O Elder Neil Maxwell disse o seguinte, para encerrar, quando se diz que as pessoas perderam todo o desejo de pecar, significa que elas, e somente elas, decidiram de modo deliberado perder esse desejo iníquo, voluntariamente abandonando todos os seus pecados, a fim de conhecerem a Deus. Assim, o que insistentemente desejamos no decorrer da vida é o que acabaremos nos tornando e o que receberemos na eternidade. Te vejo no próximo vídeo.